Vamos falar agora sobre os estilos de competições enxadrísticas, tá? Coloquei aí os principais, tá, pessoal? Round Robin ou Shurring, o suíço. E aí nós temos ele acontecendo por individual e por equipes. Tranquilo? Então, bora aí falar agora sobre um pouquinho de cada um, tá? Então, olha só. Existe sim, tá? Outras maneiras de fazer torneios e competições enxadrísticas, como, por exemplo, dividir em grupos ou fazer mata-mata direto, né? Que é aquele que perdeu, sai da competição. Porém, essas que eu coloquei para vocês são as mais comuns, que é o Shurring, também conhecido por Round Robin, ou o suíço, beleza? O suíço, vamos começar pelo outro. O Round Robin, ou Shurring, ele é um torneio onde todos os jogadores se enfrentam, tá? A, a organização e a arbitragem, de certa forma, elas determinam ali se o torneio vai acontecer em dupla rodada, né? Que seria onde você vai jogar duas partidas, uma de brancas e uma de negras, tá? Ou somente em uma, tá bom? E isso em qualquer controle de tempo, tá bom? É controle de tempo, a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, sharing, todo mundo joga contra todo mundo. Você tem 10 jogadores, terão 9 rodadas. Todo mundo vai jogar contra todo mundo. 9 rodadas, cada por rodada única. Por rodada dupla, aí você vai jogar 18 partidas, sendo que uma de brancas e uma de negras contra o adversário. Tá bom? Esse é o mais tranquilo. Sistema suíço. O sistema suíço é o sistema que a gente pode dizer também que é o que vai afunilando os jogadores durante um torneio, porque ele sempre vai procurar emparcerar os jogadores que estão mais próximos na pontuação, tá? O único momento em que ele sorteia é a primeira rodada. Tá? Se ele tiver ali 20 atletas inscritos, ele vai pegar do 1 ao 10, no caso do primeiro ao 10º, vai colocar em um lado da lista e vai pegar o do 11º ao 20º e vai colocar do outro lado da lista e eles vão se enfrentar, sendo que aí o programa vai alternar as cores entre os jogadores com os seus ratings mais fortes, tá? Sempre o primeiro colocado da competição, o mais ranqueado, ele é acometido por um sorteio para saber se ele vai jogar de brancas ou de negras. E assim, o segundo jogador da lista joga com a cor oposta, tá? Então, primeira rodada, sorteio, ninguém tem pontuação. Segunda rodada, o programa ele vai começar o afunilamento. Nas primeiras mesas, ele vai colocar quem tem um ponto contra quem tem um ponto, ou quem tem um ponto contra quem tem meio, depois meio contra quem tem meio, e depois meio contra quem tem zero, depois zero contra quem tem zero, tá? Segunda rodada. Terceira rodada, ele vai pegar jogadores que tenham 2 pontos contra quem tem 2, ou então 2 contra quem tem 1,5 contra 1,5, 1,5 contra 1, 1 contra 1, 1 contra meio, meio contra meio e 0 contra 0, tá? Na quarta rodada, segue-se esse mesmo pensamento até a última rodada que esteja disposta pela organização e coordenação do torneio que você está participando, tá bom? Então, sempre será dessa maneira. Então, assim, aqui nós já vimos uma situação. Então, primeiro é o sorteio e depois vai, né, a pontuação. O certo é que, em um torneio suíço, você consegue identificar quem está mais bem pontuado e quem tem mais chance de ir para o pódio, apenas olhando para as 3 primeiras mesas. A depender do torneio, principalmente os de alta magnitude, né, de muita participação, esse número pode se levar até a quinta, sexta, sétima mesa. Beleza, pessoal? Então, esses são os 2 básicos das competições enxadrísticas mais conhecidas na nossa região. Como eu disse, torneio de mata-mata, onde você vai jogar, se perder, você está eliminado, ou até torneio por grupos também, né? Estilos Copa do Mundo ou qualquer outro tipo de Copa, são também fáceis de acontecer. Tá bom? Por exemplo, a Copa do Mundo de xadrez, ela é feita em mata-mata direto desde a primeira rodada, tá bom? As Olimpíadas de xadrez já é de uma outra maneira, que é onde a gente vai chegar agora.
É, todos os torneios de xadrez, muitas pessoas pensam que eles podem e são apenas de maneira individual, tá? Mas nós realmente temos uma outra ou outras opções nos torneios de xadrez. A primeira é o individual, é claro, e depois nós temos torneios por equipes. E esse torneio por equipes nós podemos fazer até, se eu não me engano, 6 pessoas na equipe. Então, tem um torneio de equipe dupla, já é uma equipe, são 2 pessoas. Tem um torneio de trio, quarteto, quinteto, sexteto. Na maioria desses torneios por equipes, é necessário que tenha um jogador reserva para que esse jogador tenha a oportunidade de jogar em alguma outra oportunidade. Mas não é tão simples a questão da substituição, porque no xadrez você não apenas substitui o jogador pelo reserva, você apenas vai subir as mesas. Um exemplo que nós tivemos foi recentemente nas Olimpíadas, a maioria eh, das equipes nacionais, elas tiraram o seu jogador do tabuleiro 1, que é considerado o mais forte, deram uma folga para ele na primeira rodada, e o jogador que estava no tabuleiro 2 ele assume o tabuleiro 1, o do 3 assume o tabuleiro 2, o do 4 assume o tabuleiro 3 e o reserva joga no tabuleiro 4. Então, essas são as condições da equipe olímpica, tá? Então, ali é uma equipe onde tem 4 jogadores, um reserva e um técnico. Existem equipes com 6 pessoas, onde joguem 5 e o seja um reserva. Há possibilidades, certo, pessoal? Então, o xadrez ele não se restringe apenas ao individual. É claro que nessa competição por equipes, né, principalmente do trio em diante, né, das duplas já pode considerar, mas do trio em diante, o seu ponto na sua partida individual ela vai influenciar na sua equipe. Então, você pode trazer uma vitória para a sua equipe, uma derrota para a sua equipe ou até arrancar um empate para a sua equipe. Beleza? Nos próximos, a gente já vai tratar de alguns assuntos que também vão recorrer a essa questão das competições, por exemplo, a questão modalidade e categorias, que já é o próximo assunto. Fique ligado aí, acompanhe na nossa playlist. Valeu!